reino, e eu vou destruir todos os inimigos do meu Pai. Todos. E qual seria o método? Vamos falar desse método hoje à noite. À medida que Jesus sofria perseguições, que ele foi cuspido, quando estava no Calvário, insultado, açoitado, Satanás, seus anjos caídos, seus demônios, estavam por detrás daqueles soldados, insultando o próprio Deus encarnado. E o universo naquele momento contemplava o caráter de Deus. Um cordeiro mudo, santo, sem defeito. Foi o encontro do Calvário. Satanás golpeava a Deus na face. E Deus fazia o quê? Ele recebia o dano. Para mostrar para o universo o caráter de Lúcifer. Quem ele era. E quem Deus era. A redenção, o sangue da redenção é para purificar o universo de qualquer dúvida sobre o caráter de Deus. Uma limpeza. Deus se faz carne como homem. Ele é o homem que lá no início foi projetado para cumprir o propósito eterno de Deus. É este homem Jesus. Toda a humanidade tem Cristo como modelo, como protótipo. Quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 14, em que diz que Adão prefigurava aquele que haveria de vir. Por que Adão prefigurava aquele que havia de vir? Quando Adão foi criado, ele não era essência em si mesmo. Ele não era absoluto em si mesmo. Quando Deus criou Adão, Deus criava uma sombra, uma figura do homem verdadeiro por vir, do homem por excelência. Romanos 5,14. Adão era uma figura daquele que haveria de vir. Por isso que isso não é antropocentrismo, dizer que o plano de Deus tem a sua centralidade no homem, mas é no homem Jesus. Querem ver uma coisa? Abram aí a Bíblia em Salmo de número 8. Com as leituras desse texto nós estamos concluindo a mensagem dessa manhã. Salmo de número 8. Tenham em mente Gênesis 1:26. Quando Davi escreveu esse Salmo de número 8, ele estava meditando sobre Gênesis 1:26. Ele havia lido, talvez na sua meditação matinal, Gênesis 1:26, em que diz: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e disse: tenha ele domínio sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo o que nele há. E Davi agora passou o dia refletindo. Deus deu domínio para o homem. E ele passou a olhar para a criação, olhando para o infinito, para as estrelas, para a lua, para o sol, para os animais. Começou a olhar para o homem e para a criação, sobre a qual o homem deveria reinar, governar. E ele começa a perceber que existe aí uma incompatibilidade. A criação é muito vasta e muito grande, e o homem criado é muito pequeno. Na verdade, o salmista Davi, ele não consegue entender. O que está aqui no Salmo capítulo 8, na verdade, é um desabafo, inspirado. Mas é como que ele diz: olha Deus, eu não entendo Gênesis 1:26, não entendo. Aí Deus falava assim: Davi, mas você vai ficar sem entender, porque Paulo é quem irá explicar Gênesis 1:26, e o seu salmo, daqui a uns 1000 e poucos anos à frente. Ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste,
que é o homem, pergunto, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Quando eu olho para a criação e olho para o homem, a criação é tão grande, tão vasta, que é o homem diante dessa grandiosidade. Quem já viu o mar aqui? Quem já foi ao mar? Se coloca assim, numa manhã que tem quase ninguém na praia. Você fica diante daquele mar. É imenso, não é? É imenso. Aí você lembra de Gênesis 1:26 e fala assim: eu vou dominar o mar. Não tem jeito. Você é muito pequeno. Diante do mar. Agora entra no mar e vai no mais profundo do abismo do mar. Perscrutar as riquezas e os mistérios. Você também não pode. O homem é pequeno. Diante de tão vasta criação. Davi está dizendo: Senhor, quando eu olho os céus, as estrelas, o mar, o que tu criaste, eu olho para o homem, eu me questiono, não entendo. Como Deus deu o reino ao homem, o domínio, e o homem é tão insignificante diante de tudo isso. Versículo 5: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Isso é uma profecia, viu? Davi não sabia o que estava dizendo, não. Ele falou sem entender. Paulo haveria de explicar. Fizeste-o. Este o aqui é um pronome, não é? Não é um pronome? Fizeste-o. Fizeste o homem. É um pronome relativo, oblíquo, que aponta para o homem do versículo anterior. Quando eu olho para o homem, que é o homem para que dele te lembres, fizeste-o, fizeste ele. Por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Vocês conseguem ver isso no homem? O homem criado, coroado de glória e de honra. Pouco menor do que Deus. Versículo 6: deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo puseste. Está tudo no domínio deste homem. Davi está no conflito. Por quê? Porque se mescla, conflui aqui a inspiração de Deus no seu espírito e os questionamentos da sua humanidade. Que é o homem para que dele te lembres. Mas tu, aí vem o Espírito, tu fizeste um pouco menor do que Deus. Tu o coroaste. Colocaste tudo sobre o seu domínio debaixo dos seus pés. Aí vem o coração dele, que é o homem. Veja que há um conflito do espiritual com o material. O entendimento humano querendo entender e o espírito humano falando as profecias referente a este homem de Gênesis 1:26. Aleluia. Presta atenção, porque Paulo vai trazer aqui um esclarecimento muito maravilhoso. Versículo 5 do capítulo 2. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. A Bíblia fala de um mundo que há de vir. Não é a eternidade. Existe um mundo por vir. Um século por vir. A palavra é clara. Uma era. O tempo é todo dividido em épocas, em etapas, em eras. Hoje nós estamos na era da graça. Anteriormente estava na era da lei. E existe uma era por vir. Um período de tempo por vir antes da eternidade. Essa era por vir, que recebe vários nomes, o dia de Jesus Cristo, o mundo por vir, a dispensação da plenitude dos tempos, são designações ao mesmo período.
dura 1000 anos, a era vindoura. Diz o texto: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Então, esse sobre o qual estamos falando, guarde essa frase no seu coração, porque o livro aos Hebreus fala de um mundo vindouro. Muitos não entendem Hebreus porque pensam que está falando da eternidade, no céu ou no inferno. Não, o livro aos Hebreus fala do reino milenar, do início ao fim. O livro do reino. Mas ele diz: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual este mundo que há de vir, estamos falando. Antes, alguém, aí Paulo faz referência a uma pessoa, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. A quem ele está fazendo referência? A Davi. Estamos falando de um mundo vindouro, diz o apóstolo Paulo. Este mundo vindouro não foi dado a anjos. Não. Em certo lugar, alguém questionou o homem. E ele explica. Versículo 7. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ele está repetindo as palavras do salmista. Aí agora ele fala: ora. Ora. Desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Deus não sujeitou tudo ao homem? Em Gênesis 1, 26, Davi não disse que no princípio Deus fez isso? E Paulo fala: mas eu não estou vendo isso. Agora, porém, não vemos isso acontecer. Vocês veem o homem reinando aí sobre nações? Reinando sobre a natureza, a criação? De fato, não vemos. E o que vemos então? Versículo 9. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Quem é que Paulo diz aqui que ele vê? Cristo Jesus, homem. A profecia, Gênesis 1, 26 é uma palavra profética. Aquele homem a quem foi dado o domínio não é exatamente Adão. Adão é um homem profético. Romanos 5,14, ele prefigurava aquele que haveria de vir. Por isso Adão não exerceu domínio. Por isso ele foi dominado. Porque se Adão exercesse domínio, então ele seria o centro da criação e ele seria o rei da criação. Mas quando Deus criou Adão, ele criava apenas o protótipo, um modelo do homem por excelência, que seria o seu filho encarnado na plenitude do tempo. Por isso que Deus se faz carne. Ele, este homem, por causa do sofrimento, como diz o texto, do sofrimento da cruz, ao ser ressuscitado, subir aos céus, ele foi coroado de glória e de honra. Com a sua morte e ressurreição e ascensão, ele próprio disse numa parábola, ele partiu com o fim de tomar posse de um reino. Cristo morreu, ressuscitou e partiu para tomar posse de um reino